pedido isso, tá bom? O cara ele me mandou O mensagem assim. Renan, né? Acho que era, ele mandou mensagem no privado assim, ó. Por favor, cara, peça pra ele definir pan-propriedade. Caraca. Porra, deixa eu ver. É porque é foda, assim, tu sabe que pô, na internet assim não é a mesma coisa que um debate acadêmico, né? Então, pô, Sim, vai ficar muita coisa faltando, assim, que a gente não tem o tempo pra dissecar a parada toda. Mas, cara, pra eu resumir, o que é a propriedade, cara, é pegar o conceito de propriedade, né, que é um conceito é, que assim todo mundo conhece, mais ou menos, um conceito bem arraigado aí, e colocar assim, ó, na a propriedade, você tem um conceito excludente, né? Você está tirando tudo que aquilo é seu, então a propriedade é sua, você exclui todas as outras pessoas, né? Você é um indivíduo que é dono de uma coisa. certo. Aí no conceito da propriedade no artigo, eu uso para justamente diferenciar isso, que é assim, é você considerar uma propriedade que é comum, assim, é de todo mundo, né? Porque se você for colocar nesses termos, quando você quer, por exemplo, colocar que os seres humanos são iguais, aí se você coloca o termo propriedade, a princípio, você estaria fazendo o quê? Você está excluindo todas as outras pessoas. Então, materialmente, você não está sendo igual, né? Depende, você tem a questão da formalidade, materialidade e tal, mas você materialmente não estaria sendo igual. Então, como é que você faz para os seres humanos terem direitos iguais sobre os recursos naturais, né? Então, a propriedade é isso, é você considerar que os recursos naturais e os recursos que existem no nosso planeta, que são recursos escassos, né? É, alguns abundantes e tal, mas muitos nem são abundantes. Como é que você faz para ser pertencente a todas as pessoas? Pessoas sendo iguais, entendeu? Mais ou menos isso. Ah, entendi. Já acabou? Posso começar? Pode falar aí. Ah, tá. Então, beleza. Primeiro, como é que você consegue evitar conflitos de interesse com essa pan-propriedade? Como? É, visto, É, pode falar? visto que ela já foi tentada e falhou. Não, para propriedade, onde foi tentado? Feudalismo. Você já ouviu falar Não, do desgaste dos feudalismo. comuns? Não, feudalismo existia propriedade, porque os Sim, donos do mas. feudo, eles tinham propriedade e os camponeses, eles não tinham Sim. propriedade. Não, sim, Os mas e camponeses. as terras comuns que os caras lá eles deixavam lá para todas as pessoas usarem na hora que elas quiserem? Que aí essas terras eram até improdutivas porque as pessoas elas é, tentavam é, elas produziam só para si e esgotavam as terras. Assim, você tem como dar um exemplo específico, porque tiveram vários casos, né, de tentativa de regime comunal e tal, e existiam modelos, por exemplo, até tribos indígenas tinham muitas vezes uma propriedade em comum. Aí, se você tiver um exemplo mais específico, seria mais fácil de falar em cima desse exemplo. Você tem algum? Como assim? Você quer que eu Ou se você tem algum exemplo específico desse aí, de qual período, e qual país, em qual região que aconteceu? exemplo? Dessa propriedade que Não. você falou que isso é comum e que não funcionou. Bom, nas, nos livros de história que eu peguei, tinha algumas coisas falando sobre isso aí. Que as pessoas começavam a entrar nos feudos, né?
tinha lá o dono lá, como você falou, o cara que tinha lá a terra muito grande, só que ele não conseguia tomar conta de tudo. Aí vinham os outros que vinham ser os vassalos dele e falavam assim: ah, beleza, eu cuido desse parte aqui e aí eu dou tributos pra você. E aí, tipo, tinha um pedacinho de terra lá que o dono lá, o suzerano, ele pegava e falava assim: ah, então gente, essa parte aqui não tem dono, esse aqui é de todo mundo. Aí os caras, o que a pessoa fazia? Ah, não tem dono? Então eu vou esgotar tudo que tem, porque senão o outro vai fazer e eu vou perder, vamos assim dizer. Tá, isso daí que você está usando é tipo um dos exemplos da chamada tragédia dos comuns, né? Isso. Eu falei desastre, né? Desculpa, é tragédia dos comuns. Pô, é assim, o, o que que acontece? Na Pão Propriedade, é, você, você pode ter, o que importa é a questão, é a posse. Então você pode ter a posse igual as pessoas possuem propriedade, né? Só que assim, você tem uma propriedade, né? No regime capitalista atual. Ok, Assim, você tem a propriedade, você cuida da sua propriedade. certo. Você tem ali uma fazenda ou tem um sítio de 10.000 metros quadrados, sei lá. Aí você vai e cuida lá, você faz a tua horta lá, se você tiver uma fazenda, tu faz uma plantação, tu cuida daquilo, né? Uhum. É, na Pão Propriedade, utilizando o comunismo empresarial de mercado, que é onde eu concluo no artigo, quando eu falo sobre Pão Propriedade, o que que a gente faz? A gente tem a posse é, igual a do regime atual. Então você pode ter a posse do seu terreno de 10.000 metros quadrados e trabalhar nele porque você sabe que vai ser seu enquanto você estiver pagando o imposto. Só que eu não dou nome de imposto, porque imposto É é roubo. um regime diferente. Não, seria roubo se. Eu Aí tá vendo? concordo, imposto seria roubo se você for pensar pelo modelo de Estado atual. Ah, Agora, tá. o modelo de Estado que eu penso é, e que justifica isso é um modelo de Estado em que você respeita que a propriedade é de todos, a propriedade, os recursos pertencem a todos. E aí o que que você faz? Você vai usar um recurso, você paga um aluguel pelo recurso que você está usando, né? E todo mundo vai usar algum recurso, né? E é necessário que as pessoas usem recursos. Daí até o Hope fala no livro dele, né? As pessoas para estarem vivas, elas precisam. E quem quer ter mais recursos do que os outros, tem gente que não vai se importar tanto em ter mais bens do que outros, né? Mas quer ter mais, vai pagar, vai estar pagando mais. Então, assim, você paga um aluguel pelos recursos. É, e você utiliza aquele recurso está na sua posse. Você pode, inclusive, depois, dependendo do regime político que você quiser adotar, que o grupo decidir adotar, você pode passar a transmitir por herança para os seus filhos, pode manter como esse modelo bem semelhante ao modelo atual de propriedade, só que a diferença é que você paga o aluguel, porque os outros é, precisam. Você está usando um recurso que é dos outros também. Então os outros recebem um valor, assim como né, num, num condomínio, ou qualquer. Quando você faz atualmente, morre teu pai, ele deixa bens lá, você tem que dividir lá entre os teus irmãos. Então, assim, é, se um bem fosse só seu, seria. Você não precisaria pagar isso. Mas agora, é claro, no sistema atual, no modelo atual, qual é a explicação para o imposto? A explicação é muitas vezes baseada no aquele contrato social, né, no Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau,
alguns desses autores que falavam nesse pacto social, não? Quanto assim, eu não utilizo esse modelo. É claro que eu acredito, eu não quero me estender muito e tal, né? Mas eu acredito que você o grupo pode escolher qual modelo vai adotar, mas sempre lembrando que os recursos pertencem a todos, né? Então, se você acha que se não tivesse o Estado, mas tivesse as empresas fornecendo os serviços e os recursos, tudo certo? Então, tipo assim, se não tem Estado, não tem Sabesp, mas aí tem uma empresa que começa a servir o serviço de abastecimento de água para a população. Você acha que tudo bem aí, então? Caramba, alguma coisa. Tu colocou alguma coisa aí, tá falando aí? Hã? Ah, não, acho que é aqui no meu. Fala, repete aí de novo, por favor. Você é, você acha então que você falou que o Estado não seria importante, então você acha que se uma empresa privada fornecer serviço de água, tudo bem então se não tivesse Estado? Porque você falou que. Como é que é? Ah, sim, não, eu acredito que a gente possa sim utilizar um modelo em que o serviço, os serviços possam ser, né, calma aí que eu tava mexendo aqui no outro negócio, eu tava fazendo um barulho aqui. Os recursos, não precisa necessariamente você ter um estado para fornecer esses serviços. Bom, continue, desculpe, continue. É, é, E, assim, como eu defendo o comunismo empresarial de mercado como um modelo que, na minha opinião, ele é mais justo, se a gente quer, se a gente busca, né, o ideal, é, aí não só falando pelo utilitarismo, mas o utilitarismo vai entrar também na questão, mas pela questão de ética mesmo. Se a gente está buscando uma ética em que as pessoas sejam iguais em direitos. Só que aí, para você ser igual em direito, você também precisa ter uma materialidade mais justa. Aí a questão é a seguinte: é possível ter materialmente ser mais as pessoas terem direitos mais parecidos, terem maior equilíbrio e ao mesmo tempo ter uma capacidade produtiva alta, uma capacidade que seja o que a população deseja, né? Que talvez a população deseje isso, uma capacidade produtiva alta, uma, uma capacidade de produção tecnológica, de produção de riquezas. Aí a questão do comunismo empresarial de mercado é essa: como é que a gente faz para a gente ter os direitos iguais, né, para as pessoas e como é que a materialidade vai ser mais próximo, porque quando você você diz que tem direitos iguais, mas você tem um país, né, em que uma pessoa tem bilhões e outra pessoa não tem nada, ganha salário mínimo ou menos às vezes, como é que você faz para dizer que isso está sendo justo? Assim, tem que ter uma profundidade aí. Eu entro nisso no artigo, né? Mas aí, fala aí a sua opinião, que é. Ah, tá. Bom, então é assim. Primeiro, o que eu pensei. Falou que acha que todo mundo tem que ter direitos iguais. Beleza. Pergunta: quanto custa e quem paga? Porque para todo mundo ter direito à educação, alguém tem que estar bancando isso aí, porque educação não é de graça. Então você acha certo tirar dinheiro de quem produziu mais para dar para quem não produziu? Tá. Aí a questão. Como é que a questão fica complexa aí? Se você está utilizando esse modelo de panpropriedade, quem está usando mais recursos, que é normalmente o cara que é mais rico,
ele está usando mais recursos do planeta. Então, assim, se você é um latifundiário que tem, porra, não sei quantos mil hectares, você tem, porra, uma vasta área agrícola e pecuária e tal, você está utilizando um terreno do planeta, você está utilizando terreno que outras pessoas poderiam estar ali sobrevivendo com ele. Então, assim, você paga um aluguel por aquilo. E esse aluguel, sim, é utilizado em prol, no bem do restante, de todas as pessoas, inclusive seu. Né? Aí, assim, você pode escolher qual modelo de Estado você adotar. Né? Mas, se você quiser um modelo, por exemplo, igual um modelo atual brasileiro, por exemplo, tu vai ter um modelo que é ruim, porque é como você falou aí, quem produz mais, né? No modelo atual, eu concordo com você que tem gente que produz mais e que tem até mais mérito. Só que assim, no livro a gente trabalha essa questão do mérito para se colocar uma questão de justiça, assim, né? Assim, eu vou colocar assim, eu vou elaborar assim. Você tem uma pessoa que é altamente produtiva, e aí ela naturalmente ganharia mais do que a outra. E você tem, por exemplo, o caso dos empresários, dos donos, né, do capital, né, que são pessoas que essas especificamente que eu estou falando não produzem, né? São iguais aquele Jorginho Guinle, que o cara nasceu numa família rica e viveu, nunca trabalhou um dia da vida dele. Não, é famoso até, né? Porque o dia que ele foi trabalhar foi o dia que ele morreu. É um caso até Ai, engraçado, né? caralho, velho. Chega a ser Porra. engraçado. Mas como é que faz isso? Assim, você vai dizer assim, esse cara ele é altamente produtivo, por isso ele tem que ganhar mais do que os outros. Porra, ele não era produtivo, ele só gastava, esse cara só gastava, assim como muitos outros ricos aí são herdeiros e só gastam. Né? Lá nos Estados Unidos teve o caso lá sei que era daquela família Hilton, eu acho, que o cara resolveu Hum, deserdar lá, ele até pode fazer isso, né? eu Resolveu tenho, eu deserdar. tenho uma coisa aí que pode até te ajudar, cara. Que eu vi assim que era se eu não me engano, um herdeiro da Parmalat, que ele chegou até a mencionar uma vez assim: Meu, gente, eu vou ganhar um dinheiro que muita gente não vai ganhar em 20 vidas. Pô, ele ia herdar esse dinheiro, mano. É, realmente. Mas assim, cara, pergunta então. Você acha que deveria então taxar esse dinheiro desses caras? Que. Não, não, assim, taxar seria nesse modelo que a gente tem hoje aqui. A Não, gente não, está é taxando. no 100. Agora, assim, no 100, a gente vai pela noção de propriedade. Porque, assim, se determinado recurso é de todo mundo, então o que ele produz ali, a gente tem que pagar o restante das pessoas. E aí entra o conceito de aluguel. Mas qual é a diferença? O conceito de aluguel não é para você utilizar, por exemplo, como no estado brasileiro. Se você pretende usar de uma forma mais produtiva, como eu até falei antes, de uma forma mais produtiva, mais rica, para a sociedade ter mais riqueza, mais tecnologia e tudo, viver melhor, aí você aplica o comunismo empresarial de mercado, que é o modelo que visa maximizar, aí já entra o utilitarismo, né? Maximizar a capacidade de produção de riquezas da nação, de produção tecnológica. E como é que você faz isso? Certamente não é com o Estado, por exemplo, vou taxar as grandes fortunas. Pô, isso daí não faz o menor sentido. Porque se você taxa a grande fortuna, o que aconteceu na França quando começou a taxar a grande fortuna? O pessoal foi Foi embora. quando o Donald Trump ele fala isso no livro dele. Pô, a melhor coisa que me aconteceu foi ter taxado as grandes fortunas na França, que ele tinha construído aquele Trump Tower lá Uhum. e eram
caríssimos, assim, né? Só que os caras saíram da França, foram morar nos Estados Unidos, os ricos lá, e, pô, todo mundo, um monte de gente comprou lá na Trump Tower, quase o andar inteiro. O Trump se deu bem nessa história, ele conta isso. Então, assim, é claro, pô, tu vai taxar os ricos e os caras pô, vão sair do país. Se eles, claro, se eles ainda estiverem tendo lucro, eles vão continuar. Mas se eles passarem a ter prejuízo, eles não vão ficar, né, pô, batendo palma para maluco dançar. Eles vão pegar e vão sair fora, vão para um país que trate eles de uma forma que eles gostem mais, né? Aí eu com certeza, acho que não é por aí o caminho. Aí qual é o caminho? Como empresário do mercado, o caminho é você ter, você produzir, comprar e criar empresas mais produtivas do que as empresas capitalistas, né, que tem no país. E você tendo empresas mais produtivas, você naturalmente criando essas empresas, comprando outras e criando e tal, você vai ter uma mudança natural e progressiva na riqueza nacional e na questão de igualdade de renda, né? Porque você hoje tem ricos que ganham bilhões, né? Pô, calma aí, o cara, né, desses banqueiros aí, o cara ele produz mais do que os 30 mil funcionários que ele tem? Porra, não produz. Se tu botar ele para fazer a faxina em uma agência só, ele não vai conseguir fazer aquela faxina melhor do que o faxineiro, não vai conseguir fazer Mas aí. administrar. Fala aí, Só um pode adendo, falar. só um adendo, só um adendo. Mas aí o cara tem que usar a habilidade que o cara tem na coisa certa. Não adianta você querer pegar ele que sabe administrar as coisas e botar pra limpar o chão. Você tem que aproveitar aquilo que ele é bom. E Sim. se ele for uma pessoa que sabe administrar e ele só tem um dele, por que ele tem que receber o mesmo que um monte de uma coisa que muita gente sabe fazer? Não é oferta e demanda aí não? Sim, sim, entendo. Assim, eu não acho que ele tenha que receber o mesmo e nem tenha que fazer o mesmo trabalho que os dos outros, não. Assim, no livro eu procuro deixar bem claro que é, esse modelo também não é producente, né? Ele não é produtivo e ele é um modelo, seria um modelo ruim. Você querer tirar, por exemplo, um cara que é altamente produtivo na área dele, você colocar ele para ganhar o mesmo que o cara que não é produtivo, ou, né? Mas o que que acontece? No modelo atual, o que a gente tem é como eu estava falando, tem um cara que é tipo o Jorginho Guilherme, o cara não é produtivo em área nenhuma. Ele só sabe, a única produção dele é gastar, ele só sabe gastar. Então, assim, esse cara é, tem alguma justiça, tem alguma meritocracia nele ganhar, porra, 1 bilhão, porra, por ano, sei lá, ou milhões por ano, e ter uma riqueza acumulada de 2 bilhões, 3 bilhões, se o cara não produz nada. Mas E aí é, termine, por favor. Termine, não fala, quero. fala aí. Não, mas aí você tá falando assim, não é justo ele ganhar tantos bilhões sem fazer nada. Então você tá falando que tem que ter um imposto sobre herança, né? Porque ele recebeu como herança isso aí e. Não, não. Assim, seguindo a mesma linha que eu estava falando lá mais no início, eu também não acho que taxar a herança seja, Então por, seja interessante por causa disso. então por Os que. caras podem sair. Então você fala que não pode taxar herança, mas esse cara aí que ganha isso aí, você tem que taxar ele. Eu não entendi. Porque isso aí pra Não, entrar não. uma contradição aí, não é não? Não, não. Assim, onde que vai ter a mudança? No comunismo empresarial de mercado, a gente busca maximizar a produção, né, e a geração de tecnologia e tudo mais, e diminuição das desigualdades. Onde que vai mudar isso? Por exemplo, a gente tem a situação do país atual. A gente tem um imposto de quase 40% do PIB, né, da produção nacional. Uhum. Aí, o que a gente faz? A gente não precisa aumentar eh, taxa de ninguém. Se a gente pegar esses 40% e ao invés de usar.
em setores que são gastos, né? A gente usa em investimento. Ou seja, a gente compra empresas ou a gente inicia empresas do zero. A gente fazendo isso, por exemplo, com 40% do PIB, a gente vai ter uma taxa de investimento maior do que de todos os países do mundo. Nenhum país no mundo investe 40% do PIB. Então a gente vai ter uma capacidade de investimento maior do que a da China. Se a gente fizer isso, a gente vai ter essas empresas sendo mais produtivas do que a atual, do que a capitalista, e assim vai ser naturalmente o lucro. O que faz a grande desigualdade que nós temos? É o lucro da empresa capitalista. Ele vai para uma pessoa que é o dono do capital, né? E só que essa pessoa, na verdade, ela não está nem muitas vezes trabalhando. Às vezes ela só vive da renda dessas empresas. Isso é colocado em vários livros. Eu cito os livros do Ferdinand Lundberg, né? Que são livros bem interessantes, que ele fala das famílias mais ricas dos Estados Unidos ao longo de bastante tempo, e ele vai mostrando que e não só ele, mas vários outros autores mostram que, pô, tem um monte de gente que ele tem, pô, dono de 100 empresas, 300 empresas, o cara nunca pisou nas empresas, né? O cara, porra, nunca foi lá, porra, tem empresa que é em um estado, empresa que é em outro estado. Pô, o cara nunca pisou na empresa, não sabe como é que funciona. Os caras que são donos de ações, ele só recebe um lucro ali, ele não interfere na administração, né? Assim são as empresas privadas mais eficientes no capitalismo atual. Elas não têm um empreendedor que fica ditando nada. Os administradores, aí eu vou ter que citar o Paul Samuelson, que o pessoal lá fica zoando, que eu cito ele, porque ele é do mainstream e tal, ele é ortodoxia e tal, o cara é ganhador de prêmio Nobel, o cara é digno de respeito, assim, no mínimo vocês têm que ler sobre o cara para poder criticar, mas pô, ele coloca essa situação de que os administradores das grandes empresas do capitalismo, eles são profissionais. Eles não são os donos, não são os empreendedores, donos da empresa, igual era na época do início do capitalismo, né, da burguesia e tal. Eles diferente daquele caso que o Max Weber fala e tal, e que outros falam sobre isso. E não, atualmente o cara tem administradores profissionais. Inclusive a gente tem universidades para formar esses administradores. Então, pô, lá nos Estados Unidos tem Harvard, né? A melhor universidade de lá. Ela tem os cursos de administração que as grandes empresas, as melhores empresas, as mais lucrativas, vão lá e pegam, tem os headhunters lá, e vão pegar os melhores estudantes, melhores alunos para administrar as empresas dele. Ou seja, o cara mesmo que recebe o lucro mesmo, que é o dono, ele não precisa ser produtivo. Ele não tem nem por que pisar na empresa. Ele já tem o lucro. Saquei. Mas, cara, me explica como que isso não é imposto em herança. Porque o cara... Como não? Como isso pode não ser imposto em herança? Porque o cara, ele criou o patrimônio dele e ele já... Agora ele não precisa fazer mais nada. Aí você está tributando isso aí, falando que não, você tem que dividir isso aí com o resto do povo. Isso não é um imposto? Não, assim, eu não uso o conceito de imposto. Eu uso esse conceito de aluguel. Porque, assim, você é um bilionário, você está usando... Você tem mais recurso. O recurso natural escasso que tem no planeta Terra, você está usando muito mais, você pode usar muito mais do que as outras pessoas. Se você quiser ter um rio na tua propriedade, você está usando os recursos que outras pessoas também poderiam querer usar. Você está usando, você tem um avião, você está consumindo mais
dos recursos que são escassos e que um dia poderiam acabar, né? Por exemplo, recurso de petróleo. Você está usando mais do que os outros. E assim, se você considerar que todos têm os mesmos direitos, pô, nada mais justo do que você que está usando mais, você pagar não mais, não assim, não percentualmente mais como é hoje. Você não precisa colocar, quem ganha tanto recebe, tem que pagar 60% de imposto, quem ganha tanto 40%, quem ganha tanto 10%. Não precisa fazer isso. Porque se você colocar só esses 30%, por exemplo, ou 20% em todos os recursos, quem usa mais recursos já vai estar pagando naturalmente mais, porque ele está usando mais recursos. Então ele não precisa de um imposto exclusivo para dizer assim, pô, imposto para herança ou para taxar grandes fortunas. Não. Você está taxando igualmente a toda a população. Só que quem usa mais, claro que vai estar pagando mais porque está usando mais. Ah, entendi. Então, assim, a porcentagem do preço que você vai pagar vai ser igual para todo mundo, né? Isso que Assim, você quer dizer. essa é uma das propostas que eu coloco e eu vou até reforçar nesse próximo volume do Comunismo Empresarial de Mercado, que eu vou até reforçar isso, porque para muitas pessoas não ficou claro. Assim, é claro que vai depender da forma que a sociedade está se estruturando politicamente, né? Mas, assim, na economicamente, se você for aplicar o comunismo empresarial de mercado, você não precisa fazer taxas diferentes para pessoas diferentes. Você pode ser o mais igualitário possível formalmente nisso. Você pode taxar só em 10% todo mundo. Que naturalmente o cara que usa mais recursos do planeta vai tá pagando mais, porque ele está usando mais. Então, assim, se você é um cara que tem um avião, tem carro, tem helicóptero e tudo, se um cara só tem um carro, né, vamos dar um exemplo, três situações diferentes. Um cara que não tem carro, anda de bicicleta, né, é, pega ônibus quando vai mais longe, um cara que tem carro e um cara que tem avião, helicóptero, lancha e o que mais ele puder ter. Pô, o cara que tá usando a bicicleta, ele vai lá gastar um barril de petróleo aí. Assim, ele vai, porra, utilizar um galãozinho de petróleo em um ano. Porra, 10 litros de petróleo para ele já é muito. Porque o cara usa bicicleta, vai andando. O cara que tem carro usa mais. Mas o cara que tem um avião, um helicóptero e a lancha, ele usa muito mais. O avião, porra, consome muito mais. Então, assim, se você coloca ali o aluguel para o petróleo é 40% do valor ali daquele a substância que está comprando, no caso o petróleo. Então tá, 40%. Então, assim, 40% do que você comprou. Se você comprou R$ 10 de petróleo, tu tá pagando 40% de R$ 10. Se você, que é o caso do cara que anda a pé. O cara que anda de carro, tá, comprou no ano R$ 2.000 em petróleo, um pouco mais, 3.000, sei lá. Dependendo do caso, até mais. Mas aí 40% dele já é mais do que o 40% do primeiro. E o cara que tem um avião, lancha, helicóptero, carro, né, não usa o transporte público, não usa ônibus, né? O cara já usa aí, pô, R$ 50.000 ou mais em petróleo por ano ou às vezes por mês. Então, pô, esse cara daí, ele vai estar pagando 40% em cima desses 50 mil. Então, assim, já tem naturalmente, não precisa você chegar a colocar uma renda, né, imposto exatamente em renda, não precisa. Não,
você usando o comunismo empresarial de mercado, isso daí você já pode ser mais igualitário e ainda assim ter uma produtividade muito maior do que no modelo atual, que você taxa grande fortuna, mas você não tem produtividade e tal, né? Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo que tire o imposto em grandes fortunas e coloque o imposto só na venda final do produto, então. É isso? Seria mais ou É, menos isso? é, é. Pergunta. Assim, é claro que você pode ter um país que a organização social das pessoas chegam e digam assim, não, o melhor é você taxar todo mundo em 30% da renda. Também vai dar no mesmo no final, porque é- a renda, assim, para você ter a renda, você já está usando recursos do planeta. Então, pô, você não tira é, porra, 1 milhão de reais, assim, pô, até o cara que tá usando. Eu criei um aplicativo. Pô, não tô usando quase nada. Tá usando o teu consumidor e tal, vai estar usando eletricidade, que precisa de uma geração, que precisa, às vezes, de uma termoelétrica, que aí consome o gás, ou precisa de uma hidrelétrica que está consumindo e está degradando o ambiente e tal. Tudo, para tudo, você quer ter dinheiro, você vai estar usando recurso. Então, também pode você chegar pela a mesma conclusão dizendo, não, então é melhor eu botar o aluguel como 30%. Se tiver a renda, tu tem renda de R$ 1.000, vai ser 30, tu tem renda de 10 mil, vai ser 30%, tu tem renda de 10 milhões, vai ser 30%, também dá no mesmo. Bom, nesse caso aí que você está taxando a renda da pessoa, de novo, como que isso não é imposto em herança, cara? Porque a pessoa Hum? ganha lá e aí ela acumula os bens. E aí ela quer Aham, passar para o filho dela. Por que ela não pode passar aham. tudo? Não, se você estiver taxando, assim, eu não uso esse termo, porque como eu uso o conceito de propriedade, eu uso o conceito de aluguel. Tá, se você está colocando em cima da renda, você não está colocando em cima da transmissão de renda de pai para filho e tal, você Como está não? colocando em cima da renda. Como não? Porque se você tirar da renda do cara, vai ser menos dinheiro que o cara vai poder mandar pro filho dele. Ah, tá, mas aí você não está colocando, não tem, por exemplo, como tem leis específicas em alguns países que taxam a transmissão de uma pessoa para outra. Isso existe em vários países, né? Quando você morrer, teu pai tem uma fortuna de 10 milhões, então vai ser taxada as grandes fortunas, as grandes heranças vai ser taxado em tanto. Isso não acontece né, em todos os países. Tem país que não faz isso, taxa a renda. Então, tipo assim, tu taxa a renda, tu tá taxando o que o cara tá produzindo. Quer dizer, não necessariamente produzindo, não ele diretamente, mas o que tá vindo de riqueza para ele. Tá taxando o que tá vindo de riqueza para ele. Quando você especificamente essa questão de herança, é quando você tem a transferência de, de um para o outro. Aí isso daí já é uma questão específica, né, do direito tributário, né, que existe em alguns países taxam isso, outros países não. Bom, você acha que a gente deveria taxar também doações? Doações? É, tipo assim, eu vi um mendigo na rua, eu quero dar 10 conto pra ele. Aí você acha que o governo devia tributar isso aí? Não, eu acho que não, assim, mas Então é, por que que você quer tributar as outras coisas? coisas. É, tipo, por que que você quer que tenha imposto, tipo, no sorvete que o Zezinho Pedreiro compra? Assim, aí mais uma vez, no conceito de propriedade, a ideia é a seguinte: a, não tem propriedade é, exclusiva, né, de uma pessoa, né, e que você possa excluir os outros. Todo mundo Mas, tem direito a desfrutar do planeta igualmente. Então, assim, se você tem uma maçã em um pé
Você chega lá e diz, essa aqui é tudo minha propriedade, essa maçã vai ser todas minhas e ninguém come, ninguém mais come, só eu. Você está colocando, eticamente, você está colocando essa pessoa como tendo mais direitos do que o outro. E aí eu tô expandindo o conceito de direito. Eu, tô, eu não estou falando só de direito formal, estou falando também de direito material, né? É, então você tá tendo direitos que outras pessoas não estão. Então como é que a gente faz para igualar os seres humanos serem realmente iguais em direitos? Pô, aí você faz esse conceito. Essa macieira aí, ela não pertence a mim. Os frutos, as maçãs também não pertencem a mim, pertencem a todos. Então, pô, o que que eu faço para eu comer essa maçã que eu peguei aqui? Eu quero comer essa maçã. Não dá para todo mundo ouvir e comer. Eu pago um aluguel que vai ser pago para as outras pessoas que não estão. Ela tá longe, está em outro estado, ela não pode comer essa maçã, mas tá, é dela também, então eu tô pagando um valor que no final vai ser é, revertido para essa pessoa também, entendeu? É uma pessoa que também é dona natural, ela tem o mesmo direito, até natural que a outra que tá perto da macieira. Não é porque eu vejo errado essa questão do Hope quando ele fala, pô, nas pessoas que chegarem no. A primeira É, apropriação original, né? aí essa apropriação original, porque, porra, só porque você nasceu ali do lado mais perto da macieira, ou você tinha um carro que chegava mais rápido, tinha um cavalo que ia mais rápido do que o outro, você pode dizer, ah, esse aqui é meu, e os outros que tinham que vir a pé não conseguiram chegar a tempo. Pô, é, né? O cara vai ter esse direito porque ele tá dali do lado da macieira, e o outro que tá longe, não tinha como chegar, não tem o mesmo direito. Aí é como se se você pegar o Paulo Cogos aí, que é um cara que acredita, né, que é religioso e tal, pô, aí tu pensa, olha pelo lado desses caras, eles estão achando que, pô, Deus criou é, uma pessoa para pôr mais direitos do que a outra, embora assim, eu não esteja nem entrando nesse debate, não, mas estou falando assim, em um tipo de visão, como é que a pessoa está pensando. E o mesmo vale para a pessoa que é ateia, mas ela está vendo aquela mesma situação ali, ela está vendo que uma pessoa está perto. Pô, e isso dá direito dela de se apropriar daquilo e dizer que outros não podem, só porque ela tinha, em alguma condição, ela estava mais próxima, mais fácil de chegar ali. Muito Entendeu? bem, então já que você fica assim, ah, não pode ter dono porque vai ter gente que vai ter benefício sobre outro. Como é que você resolve o problema? Tipo assim, ah, se todo mundo tem que ser igual, isso quer dizer que meu bisavô tem que ter as mesmas condições que eu, então? Bisavô tem que ter as mesmas É, condições tipo que assim, você. se você acredita que todo mundo tem que começar igual, tem que ter sempre as mesmas possibilidades, a tecnologia sempre avança, certo? Sim. Então, e tipo, Sempre avança, não. Tá? Muitas vezes elas regrediram também. sim, sim, mas no geral ela avança, certo? Você concorda com isso? Tem altos e baixos, mas nós estamos vivendo em um período de grande avanço, desde o início da ciência, né? Ah, sim, então, já que a tecnologia sempre avança, quem já morreu não vai ter nunca as mesmas condições de agora. Pedro Álvares Cabral não poderia ter um celular. Como é que você igualaria isso? Se você fala que todo mundo tem que ser igual. Bom, assim, aí tem dois lados. Tem um lado Hum, da questão que é até um pouco hilário, que, tipo assim, é, você não tem como igualar um cara que já morreu a um outro que está vivo. Mas, assim, a ideia é que em seu tempo, cada um em seu tempo, porque em algumas posições filosóficas, a única coisa que existe é o presente. O passado não sim, existe. O futuro certo. também não existe. Então a única coisa que existe é o presente. Nesse presente, né, no tempo atual, as pessoas estão tendo o mesmo direito a, aos recursos do planeta. É, porque assim, eu não digo que tem que ser igual, porque cada pessoa vai ter a sua capacidade
de fazer alguma coisa. Algumas pessoas elas têm mais capacidade, ou não é só mais questão de mais capacidade. Algumas pessoas elas são mais interessadas em acumular, né, acumular bens. Algumas pessoas são mais mesquinhas, por exemplo, tem gente que gosta de gastar, ou tem gente que gosta de assim, mais uma vez, aquele cara, o Jorginho Guilherme, mais uma vez, você, pô, ele era um cara que gastava pra caramba. Porque o cara fazia festas enormes, bancava um monte de coisa, bancava pra um monte de gente. Esse cara gosta de gastar. Ele torrou a fortuna que ele tinha e teve que trabalhar, né? Só que não morreu, né? Não trabalhou. Mas outras pessoas da família dele queriam ter acumular mais. E aí não gastava igualmente, igual a ele. Então, como é que a gente faz para a gente respeitar a particularidade, a individualidade das pessoas? É, nesse modelo, a gente não é igual um modelo socialista marxista, né? Em que você busca todo mundo ter igual assim, nós sabemos que não funciona esse modelo, mas ainda que ele funcionasse, ainda assim, o que ele ia funcionar como? Você poderia igualar as pessoas em uma situação de pobreza muito grande. Isso a gente consegue fazer. Igualar as pessoas em uma situação de riqueza muito grande, a gente ainda não consegue. Talvez quando tiver uma revolução grande na robótica, talvez a gente consiga, né? Mas como é que a gente faz para que as pessoas tenham os mesmos direitos ao acesso aos bens, né? E aí a pessoa possa produzir de acordo com a capacidade dela. Então, assim, vai ter desigualdade? Claro que vai ter desigualdade. Se você produz mais do que o outro, ou se você gasta menos que o outro, você quer acumular mais, você vai ter mais dinheiro. O outro que gasta, ele vai ter menos, né? Então, assim, o que você tem no comunismo empresarial de mercado é assim, a forma de você pegar esse recurso, né, da pão-propriedade e você utilizar da melhor forma possível. E aí, como é que você faz? Você utilizando isso, criando essas empresas altamente produtivas, porém que elas não têm um dono, então elas não dão lucro para uma pessoa, o lucro é reinvestido na própria empresa, que vai gerar mais riqueza e mais produção tecnológica e tudo isso. Além disso, vai estar diminuindo a desigualdade, porque vai criar uma meritocracia. A meritocracia ela não advém de uma igualdade. Se você for igual, você não tem meritocracia. Né? Ninguém, pô, o cara vai ter aquela coisa da tragédia dos comuns que você estava falando lá no início. Se você tem todo mundo é igual, o cara pode dizer, pô, eu vou trabalhar para quê? Se eu vou ganhar a mesma coisa que o outro, né? Sem trabalhar. Então, assim, só que a questão é essa, no comunismo empresarial de mercado, você não tem essa grande desigualdade que existe hoje entre o dono do capital, que pega o lucro para ele, e, e ele né, não precisa trabalhar, não tem meritocracia nesse sistema capitalista atual. O cara não precisa trabalhar para ser rico, para se manter rico, para viver a vida inteira rico, sem nem mesmo pisar nas empresas, né? Ao contrário, ao invés disso, a gente vai ter uma empresa em que tem uma tendência muito maior a ter produtividade, né, geração de riqueza, porque você vai estar premiando as pessoas de acordo com o que elas fazem, com o que elas apresentam, o que elas produzem. Então, assim, você tem um administrador que é muito bom, o salário dele vai ser alto no mercado. Só que, assim, já no caso da empresa capitalista, não, você tem um dono que não, que não é produtivo. Então, para que esse cara tem que ganhar alguma coisa? Se ele não ganhar nada, a empresa ainda assim vai estar ganhando, vai estar não só ganhando a mesma coisa, ela vai estar ganhando muito mais do que com esse cara. Esse cara é um parasita, assim, praticamente. Ele vive da empresa que ele não faz nada por ela. Ele é um parasita. Né? Mas no comunismo empresarial de mercado, não. Os administradores vão querer produzir mais
porque aí eles vão poder ganhar mais, os funcionários vão querer produzir mais, porque vão ganhar mais, não vai ter que ser tirado tudo para dar pro dono, né, que tem hoje, o sistema Mas, atual. cara, mas hoje no modelo capitalista, os funcionários e os administradores não querem